E falando sobre essa antecipação dos feriados, né? Vamos saber quais são os direitos também, os deveres dos trabalhadores com o nosso colunista, advogado, professor Paulo Vitor Souto participando aqui com a gente por videochamada. Boa noite para você, Paulo. Já começando a nossa conversa falando sobre a medida provisória 295. O que é que ela estabelece? Conta aí, traz esses detalhes para a gente. Boa noite, Linda, meu telespectador. Como o Serginho bem já expôs, a medida provisória ela veio exatamente trazer essa antecipação de alguns feriados para a próxima semana, visando esse combate ao Covid-19. De forma bem objetiva, ela instituiu um feriado que não existia, na segunda-feira, no dia 29, e antecipou 2 feriados oficiais nacionais, digamos assim, um estadual, né, e um nacional, que é o Tiradentes e o da cidade de João Pessoa. Diga-se de passagem, houve a antecipação do feriado, entre aspas, de Corpus Christi, que a gente até abordou aqui na coluna em alguns outros momentos, que tecnicamente ele não é feriado. É bom deixar isso muito claro para o telespectador. Ele é ponto facultativo para o serviço público, mas que agora, nesse momento, ele foi, de fato, declarado como feriado. Com essa medida, os estabelecimentos, a partir da próxima semana, alguns deles vão fechar, outros não, e aí está gerando toda celeuma, tanta divergência em relação ao público em geral. Paulo, nesse caso, então, né, como proceder com os trabalhadores? Eles podem ou não trabalhar na semana que vem? Linda, a medida provisória, ela veio trazer mais uma medida tentando restringir a questão do isolamento social, ampliar o isolamento social, na verdade, mas ela tecnicamente ela está perfeita em termos de instituir os feriados. Ocorre que ela, num primeiro momento, ela é falha porque ela não estabelece quais são os serviços essenciais, quem vai poder e quem não vai poder funcionar. Tecnicamente, os trabalhadores, as empresas que quiserem abrir na semana que vem, por exemplo, elas podem, desde que estejam autorizadas pelos decretos estaduais. E se por acaso elas puderem abrir e os trabalhadores forem convocados para trabalhar, é permitido? Sim, é plenamente permitido. Para isso, tem que obedecer algumas regras. A súmula 146 do TST ele estabelece, se ocorrer trabalhos em feriados e esse trabalho não for compensado posteriormente, o dia tem que ser pago em dobro. Domingos ou feriados, é a mesma situação. Então, que fique muito claro, havendo a permissão do trabalho, o trabalhador sendo convocado, ele tem que ir? Sim. Ele tem que ser remunerado? Sim, desde um dia normal e em dobro, caso não haja uma compensação posterior ou anterior até mesmo. Se houver a compensação, não há que se falar em pagamento em dobro, mas não havendo, tem que se pagar em dobro sim. Ainda nessa questão da abertura dos estabelecimentos, né, Paulo, que a gente acha que assim, é um tema que gera bastante confusão às vezes, né? Quais podem abrir nesse caso, quais não podem abrir na semana que vem? Como é que faz? Linda, a gente tem que fazer uma análise a peso de hoje, dia 25 de março de 2021. Hoje, hipoteticamente, se os feriados fossem no dia de hoje, a gente teria possibilidade, por exemplo, de escolas funcionarem, a gente teria possibilidade de restaurantes funcionarem, a gente teria possibilidade da construção civil funcionar. Por que eu digo a peso de hoje? Porque a própria medida provisória, ela estabelece de maneira clara que o decreto não se aplica, a medida provisória não se aplica em termos de antecipação de feriados para alguns tipos de serviços e aqueles que estão expressamente incluídos como serviços essenciais e ainda aqueles que efetivamente estão autorizados a funcionar. E diga-se de passagem, hoje, no dia de hoje, estão autorizados a funcionar os restaurantes em determinados aspectos, com algumas restrições, as escolas também com alguns aspectos e restrições, e a construção civil, com alguns horários diferenciados. Então, se fosse no dia de hoje, efetivamente, todos esses estabelecimentos poderiam funcionar. A questão é, Linda, possivelmente, é o que tudo indica, de hoje para amanhã será editado um novo decreto estadual. E esse novo decreto estadual, ele vai trazer essas restrições de quais são os locais dos estabelecimentos que podem ou não funcionar. Isso só vai poder ser precisado de maneira mais concreta a partir da edição do decreto. Com relação aos trabalhadores, né, as empregadas domésticas, cuidadores de idosos, que estão ali inseridos, elas são trabalhos essenciais, são funções essenciais, entra em que função ali? Só para a gente entender, ou seja, nesse caso, semana que vem poderiam trabalhar, não? Como é que faz?
Linda, os decretos, tanto estadual como municipal, eles já abordam, sim, os trabalhadores domésticos que cuidam de idosos ou de crianças como serviços essenciais. Além disso, o próprio Ministério Público do Trabalho já soltou uma nota técnica considerando essa mesma situação, essa mesma circunstância. Então, mesmo que no dia de amanhã seja editado um novo decreto que não aborde isso aí expressamente, se não houver essa abordagem expressa em relação aos serviços domésticos, trabalhadores domésticos, eles poderão trabalhar, sim, normalmente. E, havendo essa circunstância, eles trabalhando ou terão que ter uma compensação posterior desse trabalho, ou terão que ter o dia remunerado em dobro, se assim não houver restrição ao trabalho deles. Havendo a restrição, aí efetivamente eles não poderiam trabalhar. Mas o que eu acredito particularmente, dada a circunstância, a conjuntura atual, que não vai haver. Entretanto, reputo que outras categorias, de fato, serão impedidas de trabalhar. Afinal de contas, se houver a antecipação de feriados, e não houver, por consequência, uma restrição de funcionamento de estabelecimentos, como restaurantes ou outros mais, não vai adiantar nada a medida das feriados. Será uma medida considerada inócua, sem efetividade. Então, por essa razão que possivelmente, de maneira infeliz para alguns aspectos, né, econômicos, mas de maneira necessária para a questão de restrição das atividades, é que essas restrições deverão ser ampliadas no dia de amanhã, sim. O Luan e o Daniel, lá do Altiplano, estão perguntando se a construção civil vai poder funcionar no feriado. Essa é exatamente a questão. Tecnicamente, se o feriado fosse hoje, sim, ela poderia funcionar. Afinal de contas, a construção civil ela está autorizada por meio do decreto estadual que vigora até o dia de amanhã a funcionar. Mas se será possível essa atividade da construção civil e outras mais funcionarem na próxima semana, isso vai depender muito do que o decreto que vai entrar em vigor amanhã, que será publicado amanhã pelo governo estadual, vai estabelecer de forma positiva ou negativa. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação. Boa noite para você e até a próxima, tá? Obrigado a você, obrigado pelo espectador mais uma vez, até mais. Valeu, tá aí Paulo Vitor Souto trazendo aí essas informações sobre direitos e deveres dos trabalhadores, nesse caso da antecipação dos feriados na semana que vem. E a gente quer agora a sua opinião. O que é que você achou, então,